Ok, boa tarde. Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Hoje é dia 6 de outubro de 2022, às 14 horas e 45 minutos, né? Estamos iniciando aqui a segunda reunião para poder bater o martelo sobre a alocação de água do reservatório Jucazinho e outras ações pertinentes, né? Então, vamos iniciar aqui pela apresentação dos participantes. Alexandre, por favor. Boa tarde, eu sou Alexandre Moura, do Denox SPE. Felipe. Boa tarde, Felipe Alves, gerente de segurança de barragens aqui na APAC. Ok. Gustavo. Boa tarde novamente, que eu não falei. Gustavo Pestana, eu sou analista social da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e acompanho os comitês e conselhos aqui em Pernambuco. Obrigado, Gustavo. Paulo Bandeira. Boa tarde, gente. Paulo Bandeira, atualmente presidente do comitê do Capibaribe. Ok. Roberta. Boa tarde, eu também represento o Comitê do Capibaribe. Na verdade, eu sou membro do Comitê do Capibaribe e represento a Universidade de Pernambuco. Universidade estadual ou federal? Estadual. Ok. Robertson. Boa tarde, Robertson, gestor de apoio da APAC. Ok. Sérgio. Boa tarde, Sérgio Torres, consultor da Compesa. Ok. Bom, então quase todos nós estávamos, acho que todos, né, estávamos aqui na reunião anterior, né? Nós ficamos aí aqui de fazer uma simulação, nova simulação aqui para podermos ter aqui novos cenários para a alocação de água deste ano. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, uma apresentação, aquela mesma apresentação com essa novidade, né, da simulação a partir de cenários novos que foram solicitados na reunião anterior. Vocês podem me confirmar se está sendo apresentado aí o slide? Ok. Maravilha. Então, nós vamos aqui diretamente ao ponto, né? Nós temos aqui, só relembrando, né, que nós estamos aqui com mais ou menos em 40 milhões, né? Como estava isso em 2013, 2014, e nessa situação o estado hidrológico do reservatório é vermelho, e como vocês viram, como vocês veem nesse gráfico aqui, isso em 2014 ensejou que um ano e meio depois o reservatório tinha, diríamos, entrado em colapso, né? Ou seja, esse reservatório, a partir daí, o Jucazinho nunca mais se recuperou acima de 70 milhões, né? No ano passado, nós tivemos essa situação, o reservatório estava com 52 milhões, ele foi simulado e planejado até fevereiro, conforme essa linha em azul, né, até março. Em março, deveria ter sido feita aí uma reunião do comitê, que não aconteceu. A Compesa continuou a utilizar uma média de 600 e poucos litros por segundo, o que fez com que as curvas aqui se separassem, né? A curva em preto, ela está onde estou passando o mouse, aqui está para baixo da azul, mas, felizmente, depois de maio, houve uma recarga no início das chuvas, o que fez com que ele se recuperasse um pouco. De toda forma, né, nós estamos hoje numa situação bem inferior, né, àquela situação de julho do ano passado, né? Estamos com cerca de 12 milhões a menos, se considerar julho e julho, né? Bom, a Compesa ficou de retirar em torno de 600 litros por segundo, como eu já falei, isso poderia ter sido flexibilizado, não aconteceu, e ela acabou praticando o que está nesse gráfico aqui, né? Esse gráfico mostra desde 2020 até 2022 como se comportou aí a retirada de água da Compesa, né, que variou desde
400 e poucos litros por segundo, né, até perto de 900 litros por segundo. Então, houve uma grande variação, sendo que nos últimos, no período de alocação, ele teve também essa variação, né, começando aqui em outubro do ano passado, em perto de 450, né, e foi variando até chegar aqui hoje uma vazão total de em torno de 685 litros por segundo. Bom, nós já conversamos sobre isso, ficamos de fazer o novo cenário, e eu trouxe aqui para vocês um novo cenário, que é este, né? Nós tínhamos trazido o cenário 1 e cenário 2, eu trouxe um cenário 3, que seria a utilização média mensal de 700 litros por segundo para os dois tramos sul e norte, de outubro até agosto, né? Se isso acontecer e não houver uma recarga, nós teremos uma situação do reservatório aqui em agosto do ano que vem, em cerca de 13 milhões de metros cúbicos, né? Uma retirada de 250 litros nesse mesmo mês teria o dobro da quantidade de água, 25 milhões, e se houver uma retirada a maior, de 600 litros, e em março houver uma avaliação da situação frente a alguma recarga, alguma previsão de chuva, né? A gente pode alterar esse quadro, ou então, no caso aqui, foi simulado como se não tivesse saída de água nenhuma, né? Tá? Então, são os 3 cenários para a gente poder aí avaliar, né? Já sabemos daquela situação que o Sérgio colocou, que hoje o Capibaribe, o Jucazinho, né, não tem uma alternativa que permita substituí-lo para as demandas, né? A alternativa de Cerro Corá ainda não está está sendo construída, né? É Cerro Azul. Ah, Cerro Azul. Eu estava com Cerro Corá na cabeça, mas não pode. Cerro Corá é coisa de Paraguai. Cerro Azul. Obrigado, Sérgio. Mas eu estava falando Cerro Corá e falei assim, está errado. Né? Cerro Azul. Ok, isso. Né? Bom, então a situação que nós temos, eu imagino, seria o seguinte: de tomar uma decisão e, de toda forma, fazer um planejamento, né, de fazer uma nova reunião aí no início do período chuvoso para fazer uma avaliação da situação dos meses a seguir, né? Então, a ideia seria que essa reunião poderia ser conduzida pelo próprio CBH, junto com a PAC e com a própria Compesa, né? Para vocês avaliarem isso. E caso vocês, digamos, avaliem que é possível correr esse risco, vocês comunicam a Ana para que a gente faça o ajuste no termo de alocação, tá? Então, a ideia é justamente manter o comitê e a Compesa aí, diríamos, atentos, né? Porque não é uma situação realmente muito confortável, né? A que está sendo colocada, né? Até porque, né, Paulo, Roberta, nessas situações em que alguns investimentos podem ser privilegiados, né? Então, acho que é importante também esse acompanhamento, assim, mais próximo, justamente para verificar se Cerro Azul virá a atender aí a essa região, tá? Então, ou seja, a gente podia conversar um pouco sobre isso, né? O que vocês acham dessas simulações, dessas alternativas, e tentarmos deliberar sobre isso para passar para outro ponto. Bom, eu sugiro, Wilde, a gente, vamos dizer assim, aumentar a frequência dessa reunião, não é, Roberta? Porque aí a gente pode ir também ajustando, né, Paulo? Vendo aí o comportamento e ajustando, como eu te falei, a demanda. A Compesa, na realidade, ela já fazia isso mesmo antes de ter esse monitoramento, esse marco regulatório, mas a gente sempre fez esse monitoramento da barragem, sempre visando
que ela tivesse o menor risco de colapso possível. Então, o que eu acho é que, vamos dizer, sei lá, bimestralmente ou trimestralmente, não sei. Aí o comitê que vê, a gente faria essa reunião e você, vamos dizer assim, apresentaria como é que estaria a situação, se bem que você manda, né? Está mandando mensalmente, né? Essas simulações de comportamento, ou não sei, o comitê que sabe se. Eu acho sempre bom ouvir a Ana. Mas a gente marcaria, tipo, sei lá, estamos em outubro, marcaria uma no início de dezembro e outra no início de Bimestral é importante. bimestral, não é verdade? Importante, no início de importante. dezembro, no início de fevereiro, porque aí a gente iria vendo comportamentos e, se for o caso, procedendo aos ajustes, né? Eu vou ver, eu sei que está em transição de governo, tudo, mas eu acredito que, pelo menos no início, a equipe gestora, por exemplo, essa reunião, eu vou ver se a gente fizer no início de dezembro, eu vou ver. O pessoal da Compesa não está, não, né? Nem George, nem. Foi George quem que eu pedi? Foi George Hudson. Hudson, nesse caso, não é, porque a barragem não é mantida pelo DENOX, né? Assim, não havia aquela questão do acordo de cooperação técnica. Uhum. Mas aí seria o George, e seria interessante chamar o Denis, que é o equivalente ao João Rafael, né? É o gerente de negócios lá da área, mas que também opera o sistema. Então, seria interessante a participação deles. Depois eu vou te mandar o e-mail de Denis, que é o gerente lá de Caruaru. Bom, em dezembro, no início de dezembro, com certeza eles devem estar. No início de fevereiro, só Deus sabe, né? Quem é que vai estar aqui? Porque a mudança deve vir bastante forte, né? Que, de qualquer forma, vai mudar o governo, seja quem ganha a eleição, e aí as equipes normalmente, não sei, às vezes fica ainda um pouquinho de tempo no novo governo até passar o serviço, né? Mas, com certeza, em dezembro a gente faria, porque aí qualquer ajuste a gente já deixaria isso registrado, por isso que é importante, com o aval da Ana, né, Roberta? Entendeu? Aval da Ana, do comitê da Compesa, né? Aí seria bom. Né? Já deixa compromissado, né? Sérgio, a Compesa muda a presidência, Muda. Olha, Roberto, veja bem. A experiência que a gente tem quando muda de um governo para o outro, né? Eu já vivi várias situações dessas, né? Mas a mais recente foi quando mudou de Jarbas para Eduardo, né? Mudou tudo, né? tudo, né? A presidência e a diretoria muda no dia da posse, né? Do governo, né? Quer dizer, no dia seguinte a posse do governo. Por exemplo, eu que fui diretor com o Eduardo, eu já fui chamado para ser diretor em dezembro. Em dezembro mesmo, a gente já teve reuniões com a diretoria na época de Jarbas, né? Mas a gente já com a nova diretoria da Compesa, a gente já teve reuniões de transição para passar. Então, a diretoria é uma coisa quase que de imediato. Agora, os outros cargos, né? Assessoria, gerências e tudo, pelo menos na época da gente, se mudou depois, com 6 meses, praticamente todo mundo tinha sido mudado, mas assim, vai avaliando devagarzinho, né? Vai avaliando. E às vezes até fica, a pessoa às vezes sai de um lugar, vai para o outro, porque normalmente a gente sabe que quem é bom, quem é competente, né? Trabalha em qualquer governo. Então, houve muito isso. Eu mesmo nunca fiquei assim, sem ocupar uma posição na Compesa, entendeu? E assim como eu, várias pessoas. Quem quer trabalhar, quem gosta de trabalhar, né? Sempre colaborar, não necessariamente, às vezes, numa alta chefia, tudo, mas vai. E como a Compesa assim, está menos sujeito, assim, tem muito menos cargo comissionado do que administração direta, do que prefeituras e tudo, a gente tem um quadro técnico muito estável, né? Que tem estabilidade aí de anos, né? Entendeu? Aí isso torna um pouco mais fácil essa parte de transição, né? Uhum. Aí vamos ver o que é que acontece. Mas, com certeza, a diretoria muda tudo a partir de 1º de janeiro. Como eu digo, os novos diretores devem ser contactados ainda em dezembro, né? Porque em 30 de outubro se define quem vai ser o governador e
Aí eles vão começar a recrutar o secretariado, etc. E tal. Nesse pessoal... caso, a governadora. Exatamente. Diferentemente de presidenta, que não existe, né? Presidenta não existe, mas governadora existe, realmente. Governadora existe. Eu sempre aprendi na escola que presidente era aquele... como é que se diz? Adjetivo é substantivo. Comum de dois gêneros, substantivo comum de dois, exatamente. Substantivo comum de dois, exatamente. Tá bom, vamos lá, Sérgio. Paulo Bandeira. Ô, Wilde, é bom logo acertar essa data. Na primeira semana de dezembro, a gente fecha logo a data aqui logo, até para a gente ficar mais fortalecido também com a presença da Ana. O que é que você acha, Sérgio? Concordo. Tá bom? Ô, Sérgio, me ajuda aí, por gentileza. Você tem ideia do percentual de perdas de distribuição de água? Tenho ideia, não. Eu tenho quase certeza. Então, agora, por favor. Veja, existem... Isso é importante... Só um minutinho. Desculpa. Fica à vontade. Bruno, eu estou numa reunião online. Daqui a pouco eu falo e a perda aparente, né? Exatamente. Olha, a gente já fez até pesquisas no passado. Esse negócio de perda, desde 82 que eu participo de comitê de perda. Tinha o PECOP, era Plano Estadual de Controle de Perdas, instituído em 1982. Aí, veja, é o seguinte, as pesquisas que a gente fez, Paulo, cerca de, dependendo da cidade que a gente está considerando, entre 70% e 80% da água que sai das estações de tratamento chegam ao usuário, chegam ao consumidor. Certo. Agora, só cerca de 50%, em média, 45% a 50%, entre 50% e 55%, a Compesa consegue medir, consegue faturar. Certo. Então, a gente pode levar em consideração em torno de 20% a 25%? De perda real, né? Essa perda que sai por vazamento, por deficiências da infraestrutura, entre 25% e 30%. Isso é o que a gente sabe. Agora, a perda total, incluindo as perdas aparentes, é em torno de 50%, entendeu? Ou seja, da água produzida, só cerca de 50% é contabilizada financeiramente. Né? Muito bem. Bom, de toda forma, eu sei, essa sua pergunta é muito boa, Paulo, porque ela mostra a conexão que tem que haver, né, entre recurso hídrico e saneamento. Sim. Né? Então, correto. Isso é fundamental, né? Porque no caso específico, ele poderia estar tirando 300 litros por segundo, que atenderia a essa demanda, né? Então, lógico que isso não existe em lugar nenhum do mundo, mas, né, é uma situação, hoje 50% é algo assim... Altíssimo. Agora... Que seja 30% é altíssimo, né? Perda física, né? Perda física, mas dependendo da cidade, entre 25% e 30%. Para você ter uma ideia, Will, fazendo uma analogia, eu digo sempre, fazendo uma analogia do nosso sistema circulatório com a rede distribuidora do Recife, eu digo sempre que Recife é uma velha senhora, né? Com muitas arterioscleroses, com muitas isquemias e com muitos AVCs hemorrágicos. Sim. Por quê? Porque você sabe que a gente tem tubo. Tem um barulho aí. Você sabe, Wilde, que aqui na nossa rede distribuidora, nós temos um distribuidor tronco aqui, que foi implantado em 87. Aí você diz, não é 1987. É 1887. Não sei se você sabia disso, Roberto. Tem um distribuidor. Ele sai lá da Praça de Dois Irmãos. De chumbo? É de chumbo? Não, é de ferro fundido, fabricado por uma fábrica chamada Stanton. Quem estuda na Rural sabe disso. Conta pra gente. Pois é. Ele sai lá de Dois Irmãos,
entra pela Avenida 17 de Agosto, depois faz uma curva, entra pela Estrada do Encanamento, que Roberta conhece, é uma rua muito famosa, que tem esse nome por causa deste tubo. Enfim, vai pela Rui Barbosa, quem conhece o Recife sabe, Rui Barbosa, Parque Amorim, Conde da Boa Vista, Guarará, 1º de março, termina no Porto do Recife. E ele foi assentado de jusante para montante, porque o pessoal ia descarregando dos navios e o pessoal já ia colocando ele na rua, sabe? Então, para você ver, é uma rede que tem muito tubo aí que a gente, de vez em quando, descobre que nem sabia que ele existia, que é dessa época aí, e está em carga, porque está interligado até hoje, entendeu? Aí fica difícil, né? É complicado. Você sabe que lá na França, Sérgio, ou seja, lá eles não têm agência de... Lá não tem a palavra recurso hídrico na França, em francês. Lá eles falam água, né? É tudo Agence de l'eau, Comitê de Bassin de l'eau, é tudo l'eau, né? E a cobrança pelo uso da água financia, inclusive, a recuperação, a troca, a substituição das tubulações dentro das cidades, né? Foi uma estratégia que as próprias empresas de saneamento gostaram de arrecadação de recursos externos à tarifa para poder investir nesse fator aí, que é um fator muito relevante, né? De substituição de tubulações, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, a proposta inicial que eu estou vendo aqui, eu acho que é razoável, de dezembro, porque, pelo que eu estou vendo, o Sérgio ainda está na Compesa. Eu não sei, mas não, no meu caso não é certo, não. Porque o meu contrato termina... Mas não tem problema, não. Eu participo, sem problema. Ok. Meu contrato termina um pouquinho antes, mas eu participo dessa de dezembro. Ok. Aqui nós temos o boletim que nós lançamos todo início de mês. Esse boletim sai até o dia 10 de dezembro, tá? Então, a gente pode aí deixar agendado, viu, Paulo? Aqui eu estou com o calendário, por exemplo, na semana de... Assim, entre o dia 7 e 9 de dezembro. Dia 8 é feriado aqui em Recife. Dia 8 é feriado municipal. Dia da Nossa Senhora da Conceição, né? Isso. Tá, pode ser dia 7? Pode ser dia 7, sim. É melhor do que dia 9. É melhor que dia 9. Dia 9. Sexta-feira é um dia mais complicado. Então, no dia 7... Eu prefiro o dia 7, porque dia 7 eu ainda estou de férias. Tô brincando. Gustavo, olha, eu não estou entendendo essas suas férias, não. Ela vai durar quanto tempo, hein? 35 dias, mais 2 feriados. Meu Deus do céu. Se eu conseguir ainda mais um pouco. Eu tô quase comprando férias de outras pessoas. Mas eu acho que você vai vir para essa reunião do dia 7, só para nos ver. Não, eu vejo depois. Eu recebo uma foto de vocês. Não tem problema, não. Tá bom. Não, eu tô brincando, gente. Vamos marcar aí. Agora eu queria, já aproveitando a minha interferência aqui, Paulo e Roberta, vocês lembram que no Capibaribe a gente constituiu 3 grupos de trabalho, 3 câmaras técnicas? Sim. E uma delas foi a Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, né? A CETIG, né? A gente tem que chamar essa Câmara para participar aqui, exatamente. né? Paulo Francinetti, né? Que ele não pôde vir. Paulo Francinetti, eu não me lembro exatamente quem era, mas eram várias pessoas, né? Na realidade, ele estava encabeçando essa Câmara, não é isso, professora? Vamos fazer uma força para que esses membros participem no dia 7. Porque a gente está nessa constituição aí do Comitê Capibaribe, dando corpo a ele com câmaras técnicas, e uma delas é dos instrumentos de gestão. E que a gente acredita que é possível vir aqui, pessoal, entender um pouco de alocação e tal, mais participativo, né? Ok. Bom, então é o seguinte, fica para o dia 7 de dezembro, só que a gente tem que fechar o termo de alocação hoje, tá? Então, a minha sugestão é que nós fechemos esse termo com esses 700 litros por segundo, previstos até março, tá? Sem uma previsão a posteriori, até porque essa reunião de dezembro ainda não vai dar tempo, na verdade, ela é estratégica, porque ela está pegando o final desse grupo da Compesa,
né? Isso, Tem isso. esse período agora, diríamos, inicial desse depressionamento, né? E talvez, né, até lá o novo governo já pode ser até que já tenha sinalizado a equipe de transição, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que é importante que o comitê, como instância, diríamos, que vai ter continuidade, ele possa liderar esse processo, sabe, Paulo? Eu acho que é essa Entendo, Wilde, questão, entendo. entendeu? Eu acho que o comitê ele vai fazer, na verdade, a conexão entre a As Compesa relações institucionais, né? É, Essa ponte. 2022 e 2023. Então, Correto. ou seja, essa reunião de 2022, ela vai já fazer uma avaliação e já vai dar encaminhamentos para os novos compesinos, né? Entendeu? Pesianos. Compesianos. Por Tá sinal, bom. amanhã à tarde eu vou até levar esse ponto também nosso aqui para a reunião do Fórum Estadual. Tá? A gente está Bom, montando também a estratégia para o próximo ano também. Mas vamos para tá. frente. Maravilha. Então é o seguinte, então, além dessa questão, né, a gente tinha colocado aqui, eu vou compartilhar outro arquivo com vocês, que é a questão do termo de alocação. Aqui eu mandei uma minuta, né? E qual que é a ideia? É que a gente já tenha nessa minuta esses encaminhamentos para o ano que vem, né? Então, eu já minutei aqui, eu tinha mandado isso para vocês, ou seja, a gente ajusta aqui a vazão de outubro a março em 700 litros e colocamos essa questão da revisão, né, do acompanhamento por essa comissão, por esse grupo aqui, em uma reunião já agendada em dezembro. Mas eu tinha colocado aqui o seguinte, nós tínhamos algumas coisas relativas além da alocação, a questão do modelo institucional para a gestão aí do reservatório, né, da barragem especial. E aí, aproveitando que o Felipe está aqui, nós conversamos hoje, Felipe, pela manhã, sobre essa mesma questão da barragem, lá que você já conhece, que era aquela proposta do acordo, lá para Bituri, tá? E o pessoal do Denox já deu, assim, conceitualmente já estão de acordo com isso, tá? E a gente ficou, como essa Jucazinho e Bituri, ambas estão sob a gestão da regulação da barragem da APAC, né? A ideia é que a gente construísse, no caso lá do Bituri, um menu, né, de ações a serem feitas, né, e de responsabilidades, porque tem duas questões que até o Hudson colocou muito bem hoje. Uma coisa é você, para cuidar de um bem, as pessoas se propõem a partir da premissa de que eu estou fazendo bem. Então, eu não quero que esse envolvimento meu se transforme numa responsabilização, entendeu? Isso é algo que a gente tem que avaliar. Então, o Hudson trouxe se haveria hoje a abertura na legislação para corresponsabilização, ou se continuaria o empreendedor como o responsável, né, tendo o apoio de outros entes, mas que não assumissem a responsabilidade, que ficassem supervisionados pelo empreendedor, né? Então, isso para poder justamente fazer com que houvesse um responsável e esse responsável recebesse esse apoio, né? E esse apoio não afastasse a colaboração, entendeu? Então, a gente está discutindo isso. Não sei se vocês já discutiram alguma coisa aí na PAC sobre essa questão de corresponsabilidade. Já, Wilde, a Tá? gente já assim, também se deparou para pensar um pouco sobre isso, né? Uhum. E o que é que a gente, pelo menos, tentou entender num primeiro momento? O que é que a gente conseguiu entender nesse primeiro momento? É que a definição de empreendedor, a definição legal lá de empreendedor, ela traz, né, níveis, né, vamos dizer assim, responsabilização, né? O primeiro nível é aquele
responsável pela operação da barragem, isso formalmente através de uma outorga, e aí a gente entende aqui no Estado que você tendo ou não, né, vamos dizer assim, essa outorga, mas se você é o órgão público, né, a entidade que construiu aquilo ali, ainda que você não tenha obtido naquele momento, mas você é responsável por, né, ter aquele documento, então você, vamos dizer assim, é a figura principal daquele primeiro nível, né, o primeiro nível e vamos dizer assim, o primeiro responsável, né, pelo empreendimento. É quem é o responsável pela operação da barragem. Operação é manutenção, né? Isso designado através de outorga. Aí, o segundo nível, os próximos níveis, eles são subsidiários. Ou seja, se essa figura não estiver fazendo, né, o que a legislação está pedindo, de forma subsidiária, né, complementar, que é um pouco diferente até do solidário, mas tem, vamos dizer assim, um entendimento fácil, né, você dizer assim também, a gente pode cobrar aos outros usuários, por exemplo. Então, o dono da terra é um nível, vamos dizer assim, da próxima instância, né? Que nesse caso venha a ser o próprio Denox novamente, eu acho, quando é Bituri, se é uma terra desapropriada, e se não for desapropriado, aí sim a gente vai para os usuários, se não houver quem explore oficialmente. E aí essa palavra de explorar oficialmente remete também a uma outorga de captação, por exemplo, certo? E aí sim, nesses níveis, nesse entendimento, a gente imagina que pode haver sim essa corresponsabilização do usuário, de quem está captando, muito embora não exima o primeiro das suas responsabilidades também. Quer dizer que eu tenho que passar a cobrar dos dois. O que eu vejo é o seguinte, é que como a gente fica muito no campo da teoria, né, e a gente sabe depois que um desastre numa barragem dessa vai ensejar aí milhões, né? Entendeu? Milhões. Então não é uma coisa pequena, não, né? Para ir no âmbito da responsabilização, falando, né? Uma obra dessa custa aí. Jucazinho hoje, se fosse para ser construída, ia custar provavelmente uns, sei lá, uns 500 milhões, 1 bilhão, sei lá. Entendeu? Então, uma obra assim, absurdamente cara. Então, não é algo, né, que a gente possa ficar. O meu medo, Felipe, é de que esse tipo de raciocínio, que ele é muito próprio do pessoal do jurídico, né? Tá? Ele coloque uma pá de cal, né, em qualquer apoio, entendeu? Ou seja, ninguém vai querer, entendeu? Colaborar com nada, porque pôs a mão, tá, ou seja, né? Acaba sendo responsabilizado, né? Então, é uma situação assim, é como se, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Existe uma loja comercial. Essa loja comercial vende pão, essa padaria, né? O responsável pelo prédio lá da padaria é o dono da padaria, né? Eu sou o comprador de pão, né? Eu estou pagando pelo pão, né? De certa forma, então, eu estou contribuindo para que a padaria possa ser cuidada, né? Mas se a padaria pegar fogo, eu não posso ser o responsabilizado, entendeu? Mas veja, só não sei Porque se eu... não, eu sei, é porque Conclua. só para concluir, porque é diferente do seguinte, eu sou um empreiteiro de uma obra, tem uma construtora. Essa construtora ela terceiriza instalações, estrutura, forma, sei lá. Na hora que ela terceiriza, né, naquela obra, eu tenho meu ganho e todos os outros têm o ganho, porque, de certa forma, a gente está fazendo isso é como se fosse um consórcio, né? Então, se alguém do terceirizado sofre um acidente, né, há uma solidariedade, que foi aquela palavra que você surgiu aí, né? Há uma solidariedade. Mas
Mas é uma situação diferente, que é a situação em que todos, de certa forma, estão se juntando para poder fazer aquilo. Na hora que a gente está se juntando para poder manter, eu vejo que é algo mais parecido com a padaria, entendeu? Mas, sim, o meu medo objetivo é de que ninguém queira efetivamente colaborar para que haja um processo e que vai cair no tal do círculo vicioso, né? Em que não colaborando, piora a barragem, piorando a barragem, aumenta o risco, aumentando o risco e assim por diante, né? Então, acho que a gente tem que passar para um círculo virtuoso aí, né? Mas, bom, essa é uma discussão que Mas apareceu lá, que é importante. veja, Wilson, nesse ponto assim é o seguinte, hoje, se ninguém faz nada, certo? Se continua como está, os dois têm alguma responsabilidade, certo? O Denox, enquanto construtor e responsável pela operação e manutenção, e hoje até uma própria Compesa que esteja usando um reservatório, tipo o próprio Jucazinho, quando o Denox não vem cumprindo com suas obrigações, certo? Enquanto legislação. Então, se não tem inspeção em dia, se não tem plano de segurança, se não tem manutenção, se está faltando tudo isso, o próprio usuário ele pode vir a ser responsabilizado por alguma coisa, certo? Então, isso é claro, Hoje, sim, por eu essa não vejo. questão. Eu acho que a questão fundamental acho que é essa, porque ele é usuário da água, entendeu? Sim, então, Então, eu acho que ele não tem responsabilização nenhuma. tem enquanto definição de empreendedor, quanto aquele que explora oficialmente o reservatório, entendeu? Subsidiariamente. Se o principal não tiver definido, não é isso? Agora é o seguinte, isso não impede, em momento nenhum, de construir o instrumento que a gente está propondo e definir vamos dizer assim, o que se queira, as regras que se queiram definir, né? E isso pode ser feito por duas vias, né? Uma é o seguinte, se isso é feito entre usuários e Denox, e eu continuo cobrando sempre ao empreendedor Denox, usuário principal, né? O empreendedor, eu não precisaria nem saber que esse instrumento paralelo existe, desde que eu me comunico com o Denox e aquilo ali tudo funciona e está tudo certo. Eu sempre vou cobrar ali a ele, né? Agora, que eu acho que é até a maneira mais fácil da gente se comunicar, né? Manter esse raciocínio. Outra ainda, se você quisesse formalizar junto ao fiscal quais seriam as atribuições de quê, talvez que a gente pudesse pensar aí o que é que se poderia fazer. Mas eu acho que não é bem o caso. Não é o caso, não. A ideia é que o empreendedor continue sendo o responsável, né? Porque se a gente inverter, eu entendo o raciocínio de quem pensa como você colocou, tá? Porque é uma obra e há beneficiários da obra, entendeu? O medo que eu tenho é de que, indo nessa linha, a gente não vai construir a inviabilização do processo, entendeu? Então, eu acho que esse instrumento aí, eu acho que você tocou num ponto importante. Ele talvez seja até fundamental para estabelecer entre as partes as responsabilidades. Porque o Denox hoje ele é responsável, queira ou não queira. Entendeu? Né? E nesse instrumento pode ser deixado bem claro de que ele continua responsável e ele vai ser, inclusive, o responsável pelas atividades feitas pelos apoiadores. Entendeu? Ou seja, atividade supervisória, né? Lógico, né? Entendeu? Que eu acho que é um papel importante, né, para o Denox, né, Alexandre, de continuar exatamente sendo vigilante do patrimônio, né? Não necessariamente precisando fazer as coisas, mas sendo vigilante para ver se está fazendo direito, se não está, né? Mas, de toda forma, só para fechar, concluir aqui, assim, a minha ideia, Felipe, é de que a gente mantivesse no termo de alocação essa construção, né?
A gente até criou um grupinho lá no Bituri, que seria Ana, APAC, Denox e Compesa, né? O Hudson, você deve conhecer o Hudson, né, da Compesa, né? Para a gente poder Conheço, sim. discutir isso diríamos, com um detalhe maior, para poder, a partir dessa discussão, dar encaminhamento para os demais atores, entendeu? O que você topa? Sem problema. Podemos conversar sobre. Porque eu acho que é um legado importante, entendeu? A gente deixar, né, fazer isso. Né, Alexandre? Isso mesmo, ótimo. Né? E aí, a gente conversa. Mas, assim, e também, Wilde, assim, não podemos esquecer também, às vezes, da dificuldade que é para o próprio Estado, né, fazer exatamente esse mesmo paralelo com as suas próprias obras e as suas próprias barragens. Eu entendo perfeitamente quando você constrói o instrumento e tenta viabilizar, né, essa solução para isso, né, com a sua preocupação devida. Entendo perfeitamente. Só seria, no mínimo, estranho que o Estado tivesse essa conjuntura fechada e formada, funcionando para uma obra que fosse federal, e aquilo ali tivesse melhor e funcionando melhor do que as obras da própria Compesa ou estaduais, que ainda não estão vamos dizer assim, num nível de excelência. Né? Assim, mas vamos tratar caso a caso e a gente conversa assim, sem problema. Tá, porque aí nós colocaríamos aqui, eu já me perdi onde que eu estou aqui, né? Mas não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu ver, só um minutinho. Eu vou voltar aqui para o compartilhamento, viu, Roberta e Paulo? Então, a ideia é que a gente, em vez de envolver o comitê nesse momento, a gente cria esse grupo e aí a gente apresenta nessas reuniões da comissão de acompanhamento essas proposições porque nesse momento é um momento muito técnico, sabe, Roberta e Paulo, né? Então, a gente fecha aquilo ali e aí passa, porque eu acho que é fundamental que o comitê depois se aproprie disso, até para poder levar, se for o caso, né, se isso for uma boa ideia, para outras situações, como o Felipe colocou, né? Ou seja, barragem é o que não falta, né? O que falta são boas experiências. Isso é o que não, não deixa de faltar, entendeu? Né? E aí nós colocaríamos dessa forma aqui, né? Oh, meu Deus. Deixa eu voltar aqui. Bom, o outro tema é o seguinte, o Alexandre. Nós temos aqui o item 3.2 e 3.3 e 3.4, que é o seguinte, o Denox ficou de fazer o plano de ação de emergência, né? E atualizá-lo, né? E, como você sabe, desde as últimas reuniões, divulgando esse plano, né? Seja no site do Denox, no site das prefeituras, e a minha sugestão também é que fosse no site do próprio Comitê de Bacia, entendeu? Né? Que tivesse esse plano de ação emergencial que pode impactar aí uma parte interessante da bacia. Aí você pode falar para a gente, Alexandre, como que está o PAI revisado? Uhum. Olha, primeiro o coordenador Edilson, entrei em contato com ele agora, ele ainda permanece sem poder entrar na reunião, e só repassando o que foi dito na parte da manhã por ele, né, que a questão das obras de Jucazinho foram finalizadas, era uma questão só mesmo, de pouquíssimas coisas, mas era uma finalização da obra. Foi informação repassada pelo Edilson a partir de uma consulta que ele fez a um setor do Denox Fortaleza. Lembrando que a obra, né, Jucazinho está aqui em Pernambuco, mas as execuções de várias atividades estão relacionadas com o Denox de Fortaleza.
e a gente, por vezes, tem algumas dificuldades de comunicação. Então, assim, a questão do PAI, ele foi elaborado, a gente fez, inclusive, uma apresentação aqui, Wilde, no Comitê de Bacia do Capibaribe, mais recente. Então, ressaltando isso, que o PAI inicialmente foi elaborado, depois houve necessidade da elaboração de planos de segurança barragem, o Denox Fortaleza contratou, né, uma empresa para a realização desses planos de segurança barragem, e, no caso de Jucazinho, uma atualização do PAI. O retorno sobre essa revisão não nos foi repassado, mesmo tendo algumas insistências na necessidade dessa informação, mas não foi. Inclusive, naquele momento, a gente estava repassando aquelas considerações, por exemplo, sobre a retificação dos volumes, né? Então, isso aí não foi ainda repassado. Na questão da publicação, Só entendendo, Serei. A alteração do volume não foi incorporada na revisão? Nós comunicamos, né, aqui em Fortaleza, ressaltamos, em que pese também a Ana já ter comunicado ao Denox, mas a gente ratificou, né, essa necessidade de que esse novo volume fosse considerado, mas não tive ainda nenhum retorno sobre como ficou a revisão do PAI, em que estado se encontra, né? E parece que houve uma dificuldade contratual, uma interrupção contratual, mas isso ficou a ser sanado, mas não tive resposta. Inclusive, desde terça-feira eu estou solicitando um retorno, mas não estou conseguindo. Então, do PAI seria isso. Naquela ocasião, naquele momento, a gente tinha pedido também para fazer divulgação no site do Denox. Em razão dessa revisão prevista, a Robeise informou que o mais adequado seria aguardar, né, o resultado dessa revisão para fazer a publicação. Então, ficou nessa circunstância, né, nessa situação. A gente efetivamente não está publicado esse PAI revisado e não sei se o PAI revisado foi concluído. Né? Entendi. Não, assim, vamos ser bem... Foi feito um plano de ação emergencial, tem várias coisas interessantes. A APAC deve ter analisado esse PAI, né, porque faz parte das atribuições, né? E eu acho que é muito importante que seja dada publicidade, porque a lei não fala que enquanto está sendo revisado, o PAI não seja publicado, né? Então, mas terminei atrapalhando sem levantar a mãozinha aqui, pessoal, desculpem. Nessa versão que a gente tem, ela não é uma versão aprovada e final, né? Por exemplo, uma informação importante que é o coordenador, né, a pessoa responsável por ali vamos dizer assim, a gestão daquele documento, coordenador do PAI, ela não está indicado ali naquele documento, então está com xizinhos vermelhos. É aquela versão ali que vai ser publicada mesmo, assim, com xizinhos vermelhos. Entendeu? Assim, não sei se de fato seria essa mais adequada. Entendi. Agora, a PAC deu algum prazo para o Denox para fazer esse PAI, não? Wilde, prazos, eles são já vencidos de maneira geral para todas as barragens, eu acho. Se a gente for pensar assim, a gente tem um pacote aí com 30 e poucas barragens do Denox, com tratativas junto ao Ministério Público Federal, reuniões com o Ministério Público Federal e o próprio Denox, já, vamos dizer assim, indicando a dificuldade do próprio órgão em elaborar esses documentos, né? Então, a gente até tem alguns cronogramas, né, e alguns horizontes para inspeções periódicas, para algumas manutenções, mas eu ainda não tenho definido um cronograma em uma linha do tempo para plano de segurança e plano de emergência, uma vez que até o próprio pessoal de Fortaleza também estava presente, e a gente não se opõe ao entendimento de que, em alguns casos, é mais interessante gastar energia nas recuperações e nas reformas do que nos planos agora. Entendi. Ok. Bom, então, pelo que vocês estão falando, vocês acham que a gente pode excluir
esses itens aqui do termo de alocação, é isso? E aí eu digo, enquanto implantação do sistema em 2023, e se existe uma expectativa real aí por parte do Alexandre, se ele mantém aí essa previsão, poderia manter. A vantagem é que a gente não deixa morrer essa discussão, entendeu? Sim. Né? Essa é a vantagem, né? Porque a gente, o que nós vamos fazer? Depois de feito o termo, nós vamos mandar um ofício para o DENOX, não enquanto reguladora da barragem, mas enquanto autora do termo de alocação, para perguntar para o DENOX como que está o pai, entendeu? Né? E a gente pode até copiar vocês, Felipe, tá? Se vocês quiserem. Pode Tá? ser sim. A gente faz, porque é aquele negócio, né? Na hora que der problema, vai fazer falta, né? E eu concordo contigo, eu acho que é plano demais, não sei, eu acho que tem que ser mais simples, tem que ser mais direto, tal, eu concordo com vocês, mas tem que ter algum instrumento que oriente, né? Tem jeito. Oi, Roberta. É isso. Eu fiquei bem preocupada desde aquela apresentação que a gente viu lá no DENOX. Primeiro que a gente percebeu assim essa desarticulação entre o DENOX Recife e o DENOX Fortaleza, né? Que a gente não conseguia, assim, é como se o Fortaleza estivesse trabalhando e não passasse para o DENOX daqui de Recife, e a gente que é do comitê, aí é que a gente não sabe de nada mesmo do que está acontecendo. E a gente está com muita sorte, vamos pensar assim, que Jucazinho não recebeu muita água, não chegou lá no topo. E ok, nada com relação à emergência precisou ser feito. Mas e se as chuvas que aconteceram um pouquinho mais para baixo na bacia tivessem acontecido a montante de Jucazinho? A gente, enquanto comitê, não tem ideia nem do que a gente iria dizer para as pessoas. E olhe que são os primeiros, assim, eles entram no grupo, eles perguntam para a gente o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode dizer, e a gente fica, o Yildi, se valendo das amizades que a gente tem na APAC com as pessoas, para poder saber alguma informação e poder tranquilizar aí os nossos colegas aí de comitê. Então, a preocupação é essa. Quando é que a gente poderia ter uma resposta com relação ao andamento disso tudo, o que é que está sendo feito, o que é que vai ser feito e como que o comitê poderia ser informado dessas ações? Alexandre, então a gente pode, eu acho que para dar resposta para a Roberta, a gente tem que ter registrado isso, né, Roberta, né? E nós podemos, enquanto Ana Brasília, oficiar DENOX Fortaleza para que nos passe essa resposta e a gente divulga essa resposta para vocês, né? Tanto se respondeu quanto se não respondeu, tá? Isso aí não é a dificuldade. Então, por isso é importante deixar. Agora, eu tinha uma proposta aqui que é um pouquinho mais além, porque a outra notícia que o Alexandre nos deu foi de que as obras, pelo menos assim, a notícia do DENOX Fortaleza coletado pelo Edilson, é de que as obras lá do Jucazinho estariam praticamente concluídas, né? Nós fizemos uma vistoria lá, né, Alexandre? Acho que tem um ano atrás, não foi? Foi novembro do ano passado, novembro, nossa, aquela vez. E eu acho que foi muito, assim, ela foi muito didática, muito pedagógica. Didática não, muito pedagógica, aquela vistoria, né? E aí eu queria fazer uma proposta aqui para o comitê, para o DENOX e para a Compesa, né? De vocês fazerem uma vistoria à obra acompanhado pelo DENOX e pela APAC, não sei se for o caso, fazer uma vistoria lá, entendeu? Nesse momento, fazer um registro do que vocês viram, tal, porque eu sei que é meio distante, no meio do mato ali e tal, mas não é tão assim impossível, né? Tá?
de fazer. E a vez que nós fomos, ela foi muito interessante, a vistoria, vimos lá que realmente estava fazendo uma série de recuperações e que isso, sério, daria, diríamos, elementos, né, para uma avaliação mais precisa do que uma informação oral, né, praticamente, que é o que se tem hoje, né? Então, minha sugestão é de colocar um item aqui no termo de alocação, né, de realização de uma visita, né, seja visita técnica às obras do reservatório, né, Jucazinho, né, e ela seria feita, então, pelo CBH, né, Capibaribe, né, APAC, né, Denox e Compesa. E eu acho que o melhor dos mundos, gente, é fazer isso este ano. Porque fazendo este ano, né, de repente até pode ser Wilde, um pouco antes dessa reunião, só concluindo, dessa reunião tranquilo, aí beleza. de 7 de dezembro, ela já trouxesse elementos aí importantes, né, para que o comitê, a ANA, a PAC, a Compesa, o DENOX, pudesse já, entendeu? Já tomar algumas providências, entendeu? Acho que conhecer nunca é demais. Oi, Felipe. Nesse ponto, eu iria sugerir para 23, só a data, assim, ainda que fosse no começo, entendeu? Mas, assim, não sei se também para o restante dos colegas existe essa intenção, né? E vamos dizer assim, de fazê-la logo agora, já nesse primeiro momento. Se houver aí, tudo bem, a gente tentaria aqui ver como é que faria. Mas para a gente aqui, uma vez que a gente trabalha com um planejamento de vistorias e, vamos dizer assim, anual, já concluiu essa etapa aqui, está na fase de relatórios e outras ações, poderia incluir do ano que vem, assim, logo no começo. E Paulo? Então, Felipe, eu queria propor, até pela necessidade, e até eu entendo todo esse contexto aí de planejamento, de visitas, essas coisas todas, eu queria propor para a última semana de novembro, até para a gente ter elementos para dialogar na próxima reunião nossa em dezembro. Esse é um ponto de vista meu. E outro, e até para saber de fato se essas obras estão concluídas mesmo, né? Tudo bem, se todos, vamos dizer assim, têm agenda e podem, a gente consegue aqui também um horário. Ótimo, A Alexandre. gente seria interessante, assim, essa confirmação pelo menos 20 dias antes, né, sendo final de novembro, está tranquilo. A gente já sai daqui com a data, Alexandre, já. Vamos fechar esse pacote logo. Já sai com o plano já, beleza? Perfeito, perfeito. Aqui é o seguinte, no calendário aqui, a semana anterior àquela da reunião é a semana não sei, entre 28 de novembro e 2 de dezembro. Veja aí uma quarta-feira aí, Wilde, por favor. Veja aí, Alexandre. Como é que é? A quarta-feira dá para você, Felipe, também? 30 de novembro. E aí? Por mim, tudo bem. Vou olhar aqui rápido, o que é que tem 30 de novembro. Professora Roberta, também a senhora interessa em vir também? Paulo, essa semana vai ser difícil por conta do nosso evento, dia 29. Vai ser numa terça-feira, né? A gente vai ter que se dividir, de fato. A gente deixa por conta do pessoal da CETIG. Da CETIG. Tranquilo. A gente já convida já ele, beleza. É? Mas eu vou estar por aqui. Eu vou dar uma acompanhada também com o pessoal. Beleza. Porque eu acho que são 3 encaminhamentos importantes. É o acompanhamento do depressionamento, né? Porque essa reunião do dia 7, essa vistoria dia 30, e a questão da cobrança aí que a gente vai fazer aqui dos planos que estão aí por serem concluídos, né?
tá? Eu acho que isso dá aí, diríamos, elementos importantes para a reunião do dia 7 ter mais, seja, ela ser mais substantiva, né? Ser mais substantiva, né? Pode ser, gente? Pode ser? Ok. Pode Pode ser? ser. Tá? Bom, eu acho que com isso a gente encerra aqui, né? A gente dá os encaminhamentos aí a curto prazo necessários, envolve o comitê, envolve a APAC, a Compesa, e acho que a gente pode, então, se vocês concordarem, encerrar a reunião. O que que vocês acham? Tem mais algum tema, algum ponto? Roberta, Felipe, Satisfeito. Robertson. Wilde, além da Oi? nossa gravação, que é um registro formal da nossa reunião, você pretende fazer algum resumo dela e algum encaminhamento de maneira, através de um documento? Não entendi. Você pretende, pela Ana, pela coordenação da Ana, elaborar algum resumo dessa nossa reunião? Dessa aqui agora? Sim. Não, não, a gente vai dar esses encaminhamentos mesmo, né? Eu acho que o que eu estou querendo, eu toquei no assunto lá do ACT com o Felipe, porque ele não estava lá no Bituri, mas a ideia é a gente construir um modelinho ali no Bituri, né? É. E ali a gente, na hora que o negócio estiver mais redondinho, a gente incorpora em outras situações também. Mas é uma questão de tentar fazer o que dá para fazer, né? Ou seja, nesse momento não dá para a gente. Eu acho que tem que se preparar para os novos governos aí, né? Entendeu? E aí, Robertson, só me coloca à disposição, viu, Robertson? Aquela questão lá do Tabocas que eu criei lá para de trabalho para vocês. Se você precisar de alguma ajuda, fique à vontade, tá? Não sei se o Ok, Robertson Willy. Ok, tá bom? Willy. Só Tá dando uma certo. notícia para vocês, é o seguinte: nós vamos fazer um curso sobre alocação de água de 16 a 18 de novembro, né, lá em João Pessoa. Vai ser presencial, né? Vão ser a tarde da quarta-feira, dia 16, que dia 15 é feriado, né? Dia 17 e dia 18, né, de novembro pela manhã, né? Então, o público preferencial vai ser os órgãos gestores, tá? Para poder a gente discutir todas as ferramentas que a gente utiliza nessas alocações de água, desde para sinalização, análise iniciais, condução de reuniões, esse tipo de coisa, tá? Então, aí o Robertson e Gustavo, Felipe, aí da PAC, tá? Aí vocês avaliam, mas a gente vai fazer só estou dando essa notícia inicial para, se houver interesse da PAC, né? Para a gente poder se encontrar, né, lá em João Pessoa, que é pertinho daí, tá bom? 16 a 18 de outubro? Novembro. Esse mês agora só se fala em segundo turno. Esse mês agora é outra conversa, Tá bom. entendeu? Tá ok? Bom, Ok. então fica anotado, eu Sim. vou encerrar aqui a gravação, tá?